Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, quarta-feira, nossas desculpas, conflito desconfortável ou conflitos desconfortáveis. Sabe, irmãos, o livro de Jonas, no capítulo 4, ele termina com uma pergunta. A semelhança do livro de Lamentações e Naum, aqui a última palavra é Deus quem concede. Deus faz uma pergunta a Jonas, do qual nós não sabemos a resposta. Me chama a atenção, irmãos, a maneira como Jonas trata toda aquela situação. Eu poderia citar aqui alguns elementos do coração de Jonas, do qual ele se encontrava naquele momento. Primeiro, ira, ressentimento, egoísmo, ciúme, ausência de reconciliação consigo mesmo e com Deus, falta de reconhecimento prático de quem era a pessoa de Deus. E ele, embora faça essa proclamação aqui, a gente sempre costuma dizer que Jonas não quis ir para Nínive pelo fato de Nínive ser uma cidade muito má, uma cidade cheia de violência, cheia de roubo, cheia de mentira e uma quantidade de sanguinolência terrível. Era o que destacava o povo da Síria. E Nínive, sendo sua capital, não estava distante dessa mesma condição. Assim, Jonas então isentou-se de ir para lá. Mas no capítulo 4, ele descreve a razão pela qual ele fala. Olha só como é que diz o capítulo 4 de Jonas e o verso 1 e o verso 2. Na nova versão transformadora, o texto diz assim: Isso tudo deixou Jonas aborrecido. Isso tudo o quê? O que Deus faz valer com relação à cidade de Nínive, ou seja, Deus ia destruir e não destruiu. Isso deixou Jonas irado. E olha como é que termina o livro de Jonas. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou com esse coração, tá? Cheio de ira, cheio de cólera, cheio de aborrecimento. Antes, a oração dele começa assim: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu te disse que farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Ele faz uso daquele texto de Êxodo, capítulo 34, e o verso 6 e 7. E isso deveria ser utilizado em forma de gratidão, em forma de um reconhecimento de louvor a Deus. Jonas o faz em forma de acusação. Ele acusa a Deus por ser bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em iras e que se volta do mal, ou que se arrepende, como diz a tradução, nós falamos sobre isso ontem. Então, assim, o que me deixa estranhamente preocupado com a condição final de Jonas é que ele termina o seu livro, em vez de louvar a Deus por tudo que ele fez, não, ele acusa a Deus de tal forma. E aqui ele fala: era por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que o senhor ia se arrepender do mal que você disse que ia fazer. É por isso que eu não queria ir, porque eu correria o risco de ser um profeta falso, porque eu falo uma coisa e não acontece. Jonas, infelizmente, ele personificou coisas e coisificou pessoas. Ele tratou as pessoas como um nada. Ele tratou as pessoas de uma forma extremamente desrespeitosa, porque aos seus olhos aquele povo não merecia ser salvo. É triste, irmãos, quando uma pessoa alimenta mal em seu coração, né? O texto sagrado nos fala que se eu atender a iniquidade no meu coração, Salmo 66, verso 18, o Senhor não me ouvirá. Então, ele proclama a oração que ele fez a Deus. E essa oração que ele fez, com certeza Deus não correspondeu à altura daquilo que ele queria, porque em seu coração existia ressentimento. E no capítulo 4, nós vemos como termina o livro de Jonas. Ele então, irmãos, Deus, em sua misericórdia, faz crescer uma planta, a planta cresce, no mesmo dia, no dia seguinte ela morre, vem uma lagarta e come aquela planta toda. Jonas, quando se acorda, se você for observar, por 3 vezes, no capítulo 4, o verso 3, ele deseja a morte, no verso 8, ele deseja a morte, e no verso 9, ele confirma, sim, estou tão irado a ponto de querer morrer. A todo ponto, irmãos, a cada momento, Jonas só mostra um coração iracundo. E isso trouxe para ele um conflito desconfortável muito grande. Jonas não conseguiu se reconciliar consigo mesmo e muito menos com Deus. Então, assim, eu classifico a pessoa de Jonas no final do seu livro como uma pessoa que termina com um ponto de interrogação. Teria Jonas de fato se salvado? Teria uma pessoa tendo um coração dessa forma ter sido encontrado graças aos olhos de Deus?
Bem, se isso de fato aconteceu, a Bíblia não nos revela. Não há relatos históricos em relação a isso. O que Jesus fala sobre Jonas no final é sobre os ninivitas e sobre a pregação de Jonas. Fala do que aconteceu com Jonas no ventre do peixe. Isso é uma evidência de que o livro de Jonas não era uma história, mas uma história literal. Porque Jesus, quando conta sobre ele, ele fala: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no coração da terra. Então ele usa um fato histórico real para aplicá-lo ao que iria acontecer com ele em sua morte. Logo, isso descarta a possibilidade de Jonas, o livro de Jonas ser um livro simplesmente fantasioso, fictício, algo que na verdade não tivera acontecido, mas era um fato histórico, foi um fato histórico sim. E agora eu paro e com você eu reflito. Se o meu coração estiver com ira por alguém que aos meus olhos não deve ser aceito por Deus, isso demonstra que o meu coração ainda não está convertido. Isso demonstra que a ira permanece. Lembre-se, ira, ciúme, mágoa fazem parte de características, ou seja, são características de pessoas que não querem herdar o reino dos céus. Até porque ira e ciúme faz parte das obras da carne, né? E Paulo descreve aos Gálatas 5, verso 19 a 21, que as pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E aqui eu encontro em Jonas egoísmo, ira, ciúme, ressentimento, um coração iracundo a todo custo. Ele não soube nem louvar a Deus pela bondade de Deus ter plantado aquela planta e ter lhe dado sombra. Muito pelo contrário, ele termina o seu livro de forma irreconciliável. Enfim, a pergunta que Deus faz para ele é: você teve cuidado com uma planta que não plantou, que você não fez nada para que ela crescesse, e está preocupado pelo fato do benefício que ela lhe trouxe? Como, pois, você teria tanto cuidado com uma planta e não teria cuidado por uma cidade com mais de 120 mil habitantes? Não teria eu misericórdia para com ele? E ele chega a descrever aqui, ó: acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Qual é a resposta de Jonas? Não sabemos. Mas sabe que essa misericórdia seja alcançada em nosso coração. Lembre-se, entre as bem-aventuranças, uma delas é: bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se Jonas não teve misericórdia contra o povo de Nínive e termina com esse coração, me deixa grandes indícios e possibilidades de que ele não tenha um final positivo. Mas deixemos com Deus. Se tivermos de ter a oportunidade de ver Jonas no céu pela conversão que nós não conhecemos, que assim seja. Mas se não acontecer, eu confesso, irmãos, eu não ficarei surpreso de chegar na nova terra e não encontrar Jonas lá. Portanto, que Deus nos abençoe e nos dê um coração bondoso, misericordioso, compassivo, manso, para que assim o fruto do Espírito venha pairar em nosso coração para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, que nós não possamos, Pai, permitir com que o nosso coração alimente iniquidade, alimente ira para com quem quer que seja. O povo de Nínive, Senhor, embora sendo tão ímpio, ainda assim a tua misericórdia foi extensiva para com eles, de maneira que o Senhor conhecia que eles não sabiam diferenciar a sua mão esquerda da direita, e por tua misericórdia o Senhor teve compaixão a ponto de livrá-lo da morte eterna. A tua palavra nos diz, Senhor, que os ninivitas ressurgirão e condenarão a nação do qual o próprio Jesus mencionou. E se eles foram salvos pela pregação de Jonas, que nós possamos ser salvos pregando aos outros também. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Se inscreva em nosso canal e curta nossos vídeos. E que Deus abençoe você ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.